mudar a mesma história da redenção. Não precisamos de um novo som. Seus planos duram para sempre. Ele não muda e nunca desagrada. O mesmo sangue, aquela cruz, a mesma graça ainda corre o mesmo hoje para sempre. Ele não muda e nunca vai mudar a mesma história da redenção. Não precisamos de um novo som. Seus planos duram para sempre.
na terra, assim como é feita no céu, Deus.
és todo-poderoso, Pai. Nós clamamos, ó Santo Deus, manifeste-se, ó Pai Santo, neste lugar, Pai. E transforme-nos a cada dia, para que possamos andar em novidade de vida, Senhor. Aleluia, Senhor. Majestoso Tu és, Jesus. Tu és lindo, lindo, Jesus. Glorificamos o Seu nome, Deus. Aleluia. 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 Obrigado, Jesus. Obrigado, Pai. Temos alcançado, obrigado pela Sua graça imerecida, Senhor. Obrigado por dividir o Seu Espírito Santo conosco, mesmo sendo pecadores, mesmo não merecendo, Pai. Obrigado, Deus. Glorificamos, Pai. Convidamos a Sua presença, Deus. Manifeste-se neste dia, manifeste-se nesta manhã, Deus. Manifeste aqui, Senhor. Obrigado. Amém. A igreja do Senhor diga amém, amém, amém. Deus é bom, nosso Deus é bom e Ele dura para sempre. A sua misericórdia é para sempre. Amém. 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 Aleluia. Então, Senhor, Tu és bendito. Nós queremos Te glorificar hoje. Glorificamos-Te, Deus, hoje e queremos Te glorificar sempre. Enquanto vermos a luz do sol, enquanto ainda tivermos o fôlego de vida que o Senhor colocou em nós queremos Te glorificar. Seja louvado o Seu nome. Gostava de chamar a sua atenção para dar a informação que nós estamos a passar. Nós começamos com os cultos presenciais no primeiro domingo de julho, dia 4, e queremos convidar, tu és nosso convidado especial, faça parte, venha cultuar conosco no dia 4 de julho. Nós estamos situados na cidade de Maputo, na região próxima aos Capuchinhos, para quem conhece, e concretamente no edifício do Parlamento Juvenil, que encontra-se ou situa-se na interseção ou cruzamento entre as avenidas Vladimir Lenin e Marina Guabi. Então, tu és o nosso convidado, venha e juntos vamos glorificar ao Senhor, amém? Então, seja louvado o nome do Senhor. Nós hoje vamos continuar a aprender do Senhor e a ouvir a Sua palavra, porque acreditamos que a Sua palavra é vida, a Sua palavra serve para nos corrigir, nos edificar e fazer com que o homem de Deus seja preparado e apto para toda boa obra. Então, fique atento e vamos juntos aprender com Jesus, vamos aprender com as Suas palavras. Portanto, Ele é o Filho unigênito de Deus, Ele é Deus conosco, Ele é que foi designado para que, por intermédio de Seu nome, nós pudéssemos ser salvos, pois as Escrituras testificam acerca do Seu nome, os profetas testificam acerca do Seu nome, e as Escrituras dizem aqui no livro de Atos, não há nenhum homem, não há nenhum nome debaixo do céu dado aos homens para que possamos ser salvos, a não ser o nome de Cristo. Então é através do Seu nome que nós somos salvos. Então hoje nós vamos continuar a aprender do Senhor,
a sua palavra no Evangelho de Mateus, capítulo número 6. Abre a sua Bíblia, Mateus, capítulo 6. E vamos falar hoje sobre a luz e as trevas. Vamos falar a sua palavra aqui a partir do versículo 22 até versículo 23. 2 versículos, mas com informação importante, indispensável para a nossa vida. Então o Senhor quer falar para a sua igreja, quer falar para mim e para si. Está acompanhando acerca dessa maravilhosa palavra. Então eu vou fazer a leitura. Diz aqui a palavra: a luz do corpo é o olho. Portanto, se o teu olho for puro, todo o teu corpo será cheio de luz. Eu vou repetir. A luz do corpo é o olho, ou os olhos são a luz do corpo. E se o teu olho for puro, todo o teu coração será cheio de luz. Se, porém, o teu olho for mau, todo o seu corpo será cheio de trevas. Se, portanto, a luz que estiver em ti for trevas, como será grande as trevas, ou quão grande serão das trevas. Então o Senhor acabou proferindo essas palavras, e Ele estava a falar aqui conosco na semana passada acerca dos tesouros do céu. E depois de Ele ter falado conosco acerca dos tesouros do céu, Ele propõe a seguinte exposição ou texto, que a luz do nosso corpo são os nossos olhos, não é? E que se os nossos olhos forem puros, então todo o nosso corpo será cheio de luz, e se do contrário, o nosso corpo, a luz que estiver em nós forem trevas, as trevas serão tão grandes. Então vamos aqui ouvir o que o Senhor preparou para nós, quando Ele diz que a luz do corpo a luz do corpo são os olhos, os nossos olhos. Então, o que Jesus queria dizer com isso ao dizer que a luz do corpo, a luz do corpo de todos os homens são os olhos? Analisa entre os membros que nós temos no corpo como homens. Nós temos braços, temos orelhas, temos ouvidos e todos os outros membros. Enfim, nenhum dos outros membros que nós temos, ele é equiparado aos olhos, no sentido de direcionar o nosso corpo, manter-nos focados, equilibrados, colher informação. Tudo bem que nós temos os tais sentidos, nós podemos obter informação através do olfato, saber que este cheiro significa isso, ou podemos ouvir alguma coisa com os nossos ouvidos e distinguir que esta é a voz do fulano tal, este falou isso. Nós podemos sentir, se alguém for a tocar a nossa pele, que é o toque, nós podemos sentir que é frio e calor. Porém, esses todos os sentidos são limitados se comparado a poder que a visão tem. A visão ou os olhos vem a ser o sentido mais utilizado para a obtenção de informação para nós. 80% daquilo que nós sabemos é através daquilo que nós conseguimos ver. É por isso que em gíria comum tem-se dito que uma imagem vale mais do que 1000 palavras. Quer dizer que se eu tiro uma imagem, passo para ti, facilmente tu vais conseguir ter muita informação do que se eu for a te falar ou a te contar acerca de uma certa coisa. Porque terei que fazer muito esforço para te explicar. Se eu não for bom em explicação, então você não poderá compreender facilmente. Mas se eu trouxer alguma imagem facilmente, ou algum vídeo para tu veres, mesmo que não tenha som, você pode até deduzir e tirar dela alguma informação. Então, os olhos são os órgãos que o Senhor Deus Todo-Poderoso, ao fazer o homem, colocou para que pudesse direcionar o nosso corpo, para que pudesse colocar-nos focados, para que nós pudéssemos estar focados, para que nós pudéssemos ter direção. Se tu fechar os olhos por um tempo e estás num lugar em que tu conheces, tua casa é um sítio em que você conhece, porque tu habitas lá, vives, conheces todos os compartimentos, mas faça um teste, fecha os teus olhos e diga: olha, eu quero chegar até no meu quarto e ir pegar a uma certa coisa que existe lá no quarto. Tu vais ver que vais ter muita dificuldade de assim praticares, de assim chegares lá, porque assim que você fechar os seus olhos, então você não vai ter direcionamento para que possa chegar no tal local como você imagina.
até mesmo pensando, fechar os olhos e ir pensando. Se tu não tiveres auxílio de nada, se não apalpares alguma coisa, certamente que não vai chegar. Apenas sair, porque você perdeu a direção. Você perdeu a direção. E é incrível que se você se encontra há testes que são feitos para ver até que ponto a nossa concentração naquilo em que o olho está focado determina o quão nós vamos estar em pânico ou nós vamos estar numa situação de falência. Se eu construir uma espécie, uma pequena ponte bem fina, tipo, mais ou menos de 1 metro de largura, e eu dizer assim, atravessa sobre a ponte, tu vais atravessar e o teu espírito, a forma como você vai se encontrar ao atravessar o tal sítio, uma ponte de 1 metro de comprimento e tem 1 metro de largura. Se o local em que você está a atravessar é uma ponte, for distante, tem uma profundidade, é uma ponte que você vai atravessar e ela tem uma profundidade de 3 metros. Eu, se dizer, olha, corre, você, por saber que só são 3 metros, você pode correr facilmente. Mas se nós abrirmos uma profundidade de 30 metros e que você sabe que se você for a cair não tem chance de sobreviver, e eu dizer corre, se você souber que a profundidade é de 30 metros, facilmente você vai tremer. O que é que vai ter a acontecer? Mas se você desprezar, porque a tua visão não está atenta a isso, que são 30 metros se eu for a cair, e pensares que são 1 metro, facilmente tu vais passar sem nenhum medo. Outro exemplo que elucida o poder da nossa visão, dos nossos olhos, é quem já esteve em uma canoa sabe muito bem como é que a canoa ela se comporta quando está na água. Fica ondulando, em oscilação. E se você fita os seus olhos, se você estiver numa canoa e você fitar os seus olhos para as águas, pelo movimento que as águas estão a fazer, eu tenho certeza que tu não vais conseguir chegar ao local em que você quer chegar, a não ser que você tenha instrução para tal. Mas se você desprezar este movimento apenas com os seus olhos e não ficar concentrado com os seus olhos, provavelmente você passa sem nenhum pânico. Então é o poder que o nosso olho ele tem. Então Jesus a dizer a luz do corpo são os olhos, queria dizer que, olha, não há nenhum outro membro no nosso corpo que tenha a função de nos colocar focados e assim como nos destruir pela concentração, senão o olho. Esses exemplos que eu trouxe são exemplos segundo a nossa carne. Nós podemos experimentar e fazer teste. Havemos de ver que sempre que nós perdemos, nós fechamos o olho, nós perdemos a concentração sobre alguma coisa, então nós ficamos completamente desfocados. E se nós estivermos também com uma concentração muito focada, como o exemplo da canoa que eu dei, muito focada naquilo que são as oscilações que a água vai fazendo as ondas, facilmente nós entraremos em pânico. Mas se nós fecharmos os olhos, provavelmente não possamos sentir tanto medo assim quando se trata de um cenário idêntico a esse. Então a luz do corpo são os nossos olhos. A maior parte da informação que nós colhemos através do olho, através da nossa visão, a forma como nós reparamos e nós captamos a informação. Mais fácil do que quando ouvimos ou quando sentimos. Facilmente captamos a maior parte da nossa informação sensorial através da visão. Compõe 80% da informação que nós recolhemos para nós através da nossa visão. Daí que fisicamente Jesus traz a expressão que a luz do nosso corpo, aquilo que determina a direção nossa como homens, são os nossos olhos. Porém ele diz, se o teu olho for puro, todo o teu corpo será cheio de luz. Você poderá ser iluminado, seu corpo poderá ser imaculado, santo, cheio de luz, se o teu olho for puro. Então, o que é que ele queria dizer com ter um olho puro? Nós falamos na semana passada sobre que o Senhor Jesus estava querendo nos ensinar sobre ajuntar os tesouros no céu e não os tesouros na terra. E quando nós falamos de um olho puro, Jesus Cristo está querendo dizer um olho em que está virado, em que sua atenção está totalmente virada nas coisas do Altíssimo, em que se preocupa com a caridade, em que se preocupa em fazer o bem para o próximo, em que se preocupa em buscar os padrões do reino de Deus. Então, quando nós temos o nosso olhar
é cheio de misericórdia, quando nós reparamos com os nossos olhos e sentimos compaixão daqueles que necessitam de alguma coisa ou estão aflitos por alguma razão, então é um estado que coloca o nosso olhar ou o nosso olho como um olho puro, de acordo com o Senhor. Mas, do contrário, se nós reparamos com alguém e reparamos para alguém e de alguma forma sentimos inveja dessa pessoa, se calhar porque é mais próspera do que eu, a pessoa é mais próxima do que você, e você vai reparando de alguma forma, você sente inveja, você sente raiva, você cobiça que a sua posição pudesse ser, você estivesse na posição dele, então de alguma forma você está a manifestar comportamentos de um olho não puro. Então Jesus está querendo dizer, se o seu olho for puro, se aquilo que você repara e você traduz para dentro do seu cérebro é de acordo com o poder, com aquilo que é predito na palavra do Senhor, buscando as coisas do reino, buscando o tesouro que está nos céus, buscando manter, então você encontra-se numa situação de ter um olho puro. É alguém que procura misericórdia, é alguém que não se cansa de fazer o bem para os outros, mesmo quando os outros te desanimam. Você encontra-se na situação de procurar obedecer a Deus Todo-Poderoso, obedecer aquilo que Jesus Cristo fala, aquilo que Jesus veio para ensinar a ti e ensinar a mim, que tu procuras praticar, então você é visto aqui como aquele que Jesus Cristo diz. Se teu olho for puro, se teu olho for imaculado, se você buscar a santidade, se você preocupar-se apenas em construir o tesouro nos céus, então o teu corpo será cheio de luz. Do contrário, se tu se ensoberbeces, se você fica chateado com a posição dos outros, se você encontra-se em situação de buscar ou procurar amontoar coisas que de alguma forma procuram trazer um valor próprio para ti, ao passo que o valor vem do Senhor, você procura um valor através das coisas materiais, então você está numa situação em que se encontra com um olhar impuro. E sobretudo, quando nós falamos de um olho mau, de acordo com o que aprendemos, para os judeus dizer olho mau significa um olho que tem de alguma forma algum pecado, alguma forma pecaminosa. Então, também Jesus aplicou esse termo aqui porque estava falando com os judeus que entendiam. Se o teu olho for mau, querendo dizer, se você tiver algum tipo de pecado, não é? Algum tipo de desgosto que você sente porque gostarias de ter a posição de alguém, você é alguém que quando repara os outros prosperando, você sente inveja e de alguma forma pensas na posição de ser você naquela posição e por causa disso acabas te encontrando em situação de discordância, se calhar com algumas pessoas. Se estás no teu ambiente de trabalho, é alguém que vem, se calhar o teu colega é mais próspero ou aplica-se mais e você não chega até lá e você acaba ficando chateado. Se é na faculdade, você encontra-se também nas mesmas condições, estressado com esse cenário. Quando alguém tira uma nota, por exemplo, 18 valores e você tira 16, mesmo embora a sua nota ser boa, você não fica satisfeito porque o que você queria era que você tirasse a nota 18. A questão não é o tirar positiva, mas o que você queria era que você estivesse na posição do melhor. Então, se você manifesta esse tipo de comportamento, você está com olhares impuros. E esse é um comportamento que na maior parte das vezes das pessoas que deixam-se levar pelas ondas de Satanás, as pessoas que não vivem de acordo com os preceitos do Senhor, encontram-se. Por mais que a máxima nota da turma seja 8 e você tira 6, tu ficas chateado porque gostarias que o 8 fosse teu, mesmo sabendo que é negativa, porque o que te comove, aquilo que procura te direcionar não é necessariamente a nota positiva ou negativa, mas sim o desempenho que você queria que você fosse o bem, que você fosse aquele que é falado, que o seu nome estivesse na boca dos outros, que olha, o fulano de xixi, ele é empenhado, você quer esses atributos para ti. Lógico que não é mal buscar boas qualidades, não é mal, mas o problema é a comparação que você faz, não é? Então, isto coloca-te na situação de ter um olhar impuro. Então, o Senhor Jesus aqui quer dizer que nós temos que tomar cuidado com como é que nós reparamos para as coisas. Temos que tomar cuidado com os pecados
oculares, com aquilo que nós reparamos, a ganância, a avareza, a prostituição também, que de alguma forma tem início nos nossos olhares, no nosso olho, naquilo que nós reparamos. Jesus quer chamar-nos a atenção aqui e nos recordar que se o nosso olho for puro, se nós procurarmos a santidade, nós procurarmos nos santificar dia após dia, então nosso corpo será cheio de luz. Do contrário, o nosso corpo será cheio de trevas. E aí o Senhor diz, aqui ele faz assim, não é? Diz assim, terminando, se, portanto, a luz que estiver em ti for trevas, quão grandes serão tais trevas. O Senhor, ao dizer, portanto, sabemos nós que é uma expressão conclusiva, mas a luz que estiver em ti, de que luz o Senhor aqui estava a dizer? O Senhor aqui estava dizendo, enquanto os nossos olhos são a luz física para o nosso corpo, existe uma luz espiritual, existe uma luz espiritual em nós. Então, Jesus quis dizer, se a luz que estiver em ti for trevas, quão grandes serão das trevas. Então, qual é essa luz? Esta luz que pode estar em nós. Que tipo de luz pode estar? A luz da nossa mente. Qual é? A nossa consciência. Não é? Nós podemos ver com os olhos, mas se a nossa consciência estiver ligada às coisas do céu, buscando os tesouros do céu, então nós não seremos afetados pelas maldades que os nossos olhos veem. Nós procuremos santificar-nos, nós procuremos viver de acordo com aquilo que é a vontade do Senhor. Mas se a luz que estiver em nós, se a nossa consciência, a nossa forma de julgar as coisas, não é? A luz que estiver em nós for trevas, se a nossa consciência estiver fazendo julgamentos tenebrosos, de armadilhas, julgar contra os outros, jogar feio, procurar armar ciladas com os outros, então o Senhor está querendo dizer que quão grandes serão das trevas em nós, não é? Então, aqui Jesus queria nos ensinar a importância de nós nos santificarmos. Com esse texto, o Senhor queria que aquilo que nós reparamos com os nossos olhos e que entra para a luz da nossa consciência, a luz que está em nós, que é a nossa consciência, a nossa forma de julgar as coisas, como nós reparamos para o mundo, como nós reparamos para os outros, como nós reparamos para nós mesmos, porque às vezes nem é com os outros, às vezes é conosco, porque tantas vezes que nós nos deparamos com pessoas que se suicidam, informações de pessoas que tiram a sua própria vida, é porque de alguma forma elas repararam a si mesmas, não como o Senhor gostaria que pudessem reparar. Não conseguiram se perdoar. Então daí vem, não é, a cilada do Satanás, que a vida dessa pessoa fica angustiada até o ponto dela tirar a sua própria vida. Então o que o Senhor quer é que eu e você possamos aprender dele, que nós precisamos de nos santificar, nós precisamos de voltar para o Pai, nós precisamos de nos perdoar primeiro, nós precisamos de perdoar o nosso próximo, nós precisamos de ajudar aquele que é necessitado, nós precisamos de praticar as obras que glorificam o nome do Senhor, nós precisamos de fazer a vontade de Deus, nós precisamos de buscar a Cristo, nós precisamos, na verdade, da salvação. E essa salvação existe em Cristo Jesus. E se você ouviu essa palavra e você vai para como é que eu posso fazer? Você pode se perguntar como é que eu posso fazer para que os meus olhos, ou a luz que está em meus olhos, ela possa encher o meu corpo, ou a luz que é em mim, a minha mente, a minha forma de julgar com luz, para que o meu corpo seja todo iluminado. Aí vem a resposta, não é? Vem a resposta. Incline-se, levante os seus olhos para os céus, repare para Jesus, não é? E eu gostava de te convidar para que juntos pudéssemos orar e convidarmos ao Senhor Jesus Todo-Poderoso, porque Ele é a verdadeira luz. E se Ele estiver em nós, então os nossos olhos serão cheios de luz da verdade. Nós seremos iluminados e o nosso corpo será cheio de luz e poderemos um dia morar com Ele nos céus. Amém? Então, aí onde você está, onde estiver, eu te convido para que juntos possamos orar e convidar a presença do Senhor Jesus. Senhor, Deus Todo-Poderoso, em nome de Jesus Cristo, Deus, eu ouvi a sua palavra neste dia
E eu quero convidar, Senhor, a tua presença, Deus. Eu quero convidar a ti, Senhor Jesus. Vem, faça parte da minha vida. Perdoe os meus pecados. Perdoe-me todas as vezes em que eu reparo com os meus olhos e sinto raiva dos outros. Eu sinto raiva de mim, porque se calhar não consegui alcançar alguma coisa. Deus e Jesus Cristo, eu quero que o Senhor remova isso de mim. Deus, no nome de Jesus, quero convidar a sua presença. Convido o Senhor Jesus para que possa ser o meu Rei, o meu Senhor, hoje e todo sempre, e que livre-me de todas as coisas que eu sinto na minha alma que não são para te glorificar. No nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, a igreja diga amém. Então, o nosso Deus é bom. Se você fez a oração com sinceridade, de certeza que aí é a esperança. Não existe nenhum nome debaixo dos céus pelo qual nós devamos clamar para que possamos ser salvos. Jesus Cristo é o único que é o intercessor dos homens a Deus Todo-Poderoso. É o único que nos pode salvar. Não há nenhum outro nome debaixo dos céus pelo qual devamos ser salvos. Então, esta é a grande esperança, não é? O Senhor queria falar conosco acerca da santidade e daquilo que nós reparamos, como nós nos comportamos. Então, muito obrigado. A continuação de um outro domingo, e que o Senhor seja o abençoador dos nossos dias. Abençoe a tua família, abençoe o teu dia. No nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Thank